O que, na verdade, que eu queria com vocês para a aula de hoje? A gente tratou nas nossas aulas de produção textual à tarde, que dizem mais respeito à dissertação argumentativa, é porque o projeto à tarde é para aprofundar, no caso de vocês, terceiro ano, e para introduzir primeiro e segundo na tal dissertação argumentativa. No primeiro ano, eu trabalho bastante outros gêneros textuais, no segundo ano também. Mas com vocês, especificamente, o nosso foco é dissertação argumentativa. Tanto é que a apostila de vocês, o material de vocês, é fundamentalmente criado em torno da dissertação argumentativa. Então, a gente passou direto dos aspectos gerais e estéticos da dissertação para a introdução, depois para a conclusão, depois para o desenvolvimento, depois para a conclusão. Só que tem uma coisa aí, um pouco antes de se começar a escrever, que é o tal do planejamento do texto dissertativo argumentativo. E a gente precisa tratar um pouco disso também. Porque é muito importante, na verdade, tudo que a gente se vocês quiserem abrir o microfone, vocês podem abrir, tá? Agora é a nossa aula de bater papo. Então, tudo que a gente faz de uma maneira planejada na vida sai muito mais bem executado do que aquilo que a gente faz sem planejar. Então, Bruna, como é que eu planejo o meu texto? E se a gente pensar em um texto planejado, nada mais é do que eu eu só preencher lacunas depois. Se eu pensar assim, vamos lá, peraí, arquivo. Tô sem fone no momento, vou ficar sem falar. Tá bom, Ian, não tem problema, Cheio. Se a gente pensar na introdução, vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Se eu for pensar no parágrafo de introdução, se eu for pensar no parágrafo de desenvolvimento, se eu for pensar no parágrafo de desenvolvimento 2, se eu for pensar na conclusão ou proposta de intervenção, o que eu tenho que pensar? A introdução, o que eu preciso ter? E é bem assim que a gente faz, tá? Primeira coisa, ler os textos motivadores. Para que os textos motivadores estão ali? Exatamente. Você não pode copiar nada do texto, você não pode tirar dado nenhum dali. Os textos motivadores estão na prova justamente, como o próprio nome sugere, para motivar a pensar a respeito de alguma coisa. Muito provavelmente aí, por exemplo, se for um tema que te peça um posicionamento, assim, binariamente, né? Ou é ou não é, sim ou não, contrário ou favorável, eu vou ter os dois lados. Eu vou ter um lado
um texto que vai defender um lado e eu vou ter um texto que vai defender outro. Então, esses textos motivadores servem justamente para fazer isso, para motivar vocês a pensar. Por isso que a gente não pode tirar nada deles, dos textos motivadores, tá? Então, se eu for pensar numa introdução de uma dissertação, tenho que pensar primeiro num recurso informacional, que são aqueles que a gente tratou na aula. Pode ser uma alusão a um pensamento, pode ser uma alusão histórica, pode ser uma citação, pode ser, enfim, um dado, pode ser qualquer coisa que inicie a sua dissertação. Desde que isso seja inteligente. Na verdade, desde que isso deponha a seu favor perante a banca, certo? Então, esse recurso informacional é muito importante e vocês já precisam ter delineado isso aqui quando lerem a proposta de redação. E a gente vai fazer isso de uma maneira bastante prática para depois pensar em preencher lacunas. Vamos lá. A gente precisa de um recurso informacional, a gente precisa apresentação do tema, certo? E a gente precisa da nossa tese com 2 argumentos. Isso enquanto introdução. Quando eu falo de desenvolvimento 1, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar retomar o argumento 1. Vou precisar inserir uma estratégia argumentativa, ou seja, alguma coisa que me fale que aquilo ali é verdade. E depois eu vou ter que entrar com a minha argumentação, que vai se dividir em consequências a pecinha aqui tá legal, né? Consequências e a minha voz no texto. Até aí tudo bem, gente? Sim. Ok. Desenvolvimento 2 nada mais vai ser do que uma cópia, né? Do desenvolvimento 1. E se eu tiver aqui uma conclusão, aqui a gente vai pensar em uma proposta de intervenção. A gente vai ter que responder de acordo com as nossas aulas lá. A gente vai ter que fazer uma proposta de intervenção para cada... Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Consequências. Se a gente for pensar numa proposta de intervenção, o que a gente tem? A gente vai precisar de um tópico frasal que é opcional. Ou seja, o que é um tópico frasal? É retomar o problema todo da dissertação e as minhas duas causas, tá? Isso aqui é opcional, depende do fôlego do texto que a gente tem. Se tem bastante espaço, se não tem, enfim. Mas, obrigatoriamente, a gente vai precisar responder. Agente, ação, detalhamento e finalidade para cada uma das nossas quem faz, que
Como para quê? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, para a primeira causa, o primeiro argumento, e depois repetir isso aqui para o segundo argumento, ops, repetir essa estrutura para um segundo argumento, eu tenho a minha proposta de intervenção, que vai ser finalizada com fechamento, frases de fechamento, que tem lá naquele arquivo que eu mandei para vocês. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz quando pegar uma proposta de redação para fazer? É exatamente esse esqueleto aqui, pessoas, ó. A gente precisa ter tudo delineado já, o que vai escrever. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente tangenciar o tema se a gente não tiver esse esquema, esse esqueleto de redação bem delineado, certo? Então, assim, dessa forma, a gente minimiza todos os possíveis aí, os possíveis problemas, os possíveis problemas de coerência que a gente possa ter no texto, certo? Vamos lá. Quem sugere um tema aí para a gente pensar? Esperando. Preconceito linguístico? Preconceito linguístico. Pode ser. Preconceito linguístico. Vamos pensar em preconceito linguístico. Vocês estão enxergando? Não. Estão enxergando meu arquivo? Não. Não? E agora? Sim. Tá, ótimo. Se a gente for pensar em um recurso informacional para a temática do preconceito linguístico, a gente pode pensar numa frase de um filósofo a respeito de preconceito. Alguém tem alguma frase de algum filósofo a respeito de preconceito aí? Ô, Pro, eu fiz essa redação e eu usei Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que... Ai, ótima, ótima. E eu também usei Olavo Bilac, sobre o poema sobre a última flor do Lácio. Tá, ótimo. Tá, vamos lá. Vamos utilizar o Einstein, então. Então, ó, quando vocês forem fazer o planejamento de vocês, pensem assim, ó, Einstein. Preconceito. Pronto. Não precisa escrever exatamente tudo certinho como vocês escreveriam na redação, certo? Mas só para lembrar que é exatamente isso que vocês vão escrever ali. A apresentação do tema. O que a gente tem que fazer? Tem que linkar o pensamento do Einstein com o problema do preconceito linguístico no Brasil, certo? Então, como é que a gente poderia fazer? Preconceito linguístico é mais uma forma de segregação no Brasil, certo? Concordam comigo? A gente tem um preconceito quanto a tudo, e o preconceito linguístico é mais uma forma de preconceito no Brasil. E é notório, tá? Ok, isso é um quadro que se apresenta, enfim, para. Agora, a minha tese vai girar em torno do quê?
de 2 argumentos que me façam pensar se preconceito, a gente nunca pode pensar na palavra preconceito enquanto uma coisa boa, certo? Se preconceito linguístico é um cenário ruim, a gente tem que pensar o que é que fomenta o tal do preconceito linguístico. Quem pode me dar alguma luz aí? Hein? Ô, Pro, Oi. eu falei dos estereotipos criados, tipo nordestino, burro, essas coisas assim. Tá. Então, a gente pode pensar no na intolerância não é intolerância, também não é exclusão, eu quero outra palavra para preconceito. Segregação também não. Acho que exclusão dá. Exclusão social e regional. O que vocês acham? Que daí a gente pende para o lado social, na verdade, rico-pobre. Então, a gente tem aí uma supervalorização da norma culta da língua portuguesa em razão das camadas mais elevadas da sociedade se utilizarem da norma culta. E temos aí uma exclusão regional que vai tratar dessas questões de nordestino, de mineiro, de goiano, que ontem eu estava vendo uma live que é incrível, né? Eles não conseguem concordar sujeito e predicado, singular e plural, assim. É caótico o negócio, mas enfim, eu estou sendo preconceituosa linguisticamente. Então, a minha tese vai girar em torno de exclusão social e regional. Ok. Aqui eu retomo o primeiro argumento de uma forma. O que tu usaste, Laura, como argumentos? Laura? Laura? Fala, Lu. A minha internet tá caindo, eu não tô conseguindo escutar direito. Pode repetir a pergunta? O que tu usou como argumentos? Ah, tá, não sou a Laura. Não é, Laura, quem que tá falando? Ô, Genis. Quem que tá falando, gente? Ô, Lucas, tu ergueste a mão. Tu queria falar. Eu tava vendo se funcionava. Ah, tá. Ô, Pro, Oi, amor. então, na introdução eu falei sobre a última flor do laço, que é aquele poema do Olavo Bilac. Tá, E tu sabe aquela ideia de iceberg, que só aparece tipo 10%? sei. Então, eu usei isso. Assim como o iceberg não é só a parte visível, a língua também não é só a gramática. Então, Tá. tipo, esse é o meu primeiro argumento. E o meu outro argumento, o segundo, é que a língua ela não pode ser estudada como algo absoluto, unânime e restrito. Porque a língua é feita do povo e para o povo. Tá. Mas aí, se a gente trata de preconceito linguístico, e isso é uma visão bastante ruim, né? Porque qualquer tipo de preconceito é ruim. A gente tem que pensar no que fomenta esse preconceito linguístico. E essa ideia do iceberg é muito, 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 muito legal para fundamentar isso aqui, ó, tal do preconceito social. Certo? Concorda? Sim, eu usei, foi bem isso mesmo, professor. Então tá. Então a gente vai usar aqui a ideia do iceberg, certo? Que só aparece. É assim que a gente faz, gente, ó.
um esquema de redação, 10% do real, né? Que o resto fica debaixo d'água. Ok. Se a gente pensar em preconceito regional, a gente vai retomar o argumento de algum jeito. E uma estratégia argumentativa legal para se pensar é o tamanho continental do país. Por quê? O Brasil tem dimensões estratosféricas, certo? É impossível pensar que a língua que se fala aqui no sul do Brasil se fale também lá em Manaus, por exemplo. Olha a distância e olha também a quantidade de povos que colonizaram o Brasil. Então, tanto a dimensão territorial do Brasil, quanto a pluralidade de colonização brasileira, são fatores aí muito, muito, muito relevantes a se pensar acerca de diversidades regionais, certo? Então, a gente pode pensar nisso. Estão vendo? Não. Quem tá vendo? Estão vendo? Sim. Tá. Uhum. Continental do país e a pluralidade dos povos que o colonizaram, certo? Isso seria uma estratégia argumentativa maravilhosa para falar a respeito de preconceito regional. Aí, todas aquelas tuas ideias ali, Laura, a respeito de... Foi a Laura, né? A respeito de que a língua não é para uma parcela da população, de que isso na verdade, a língua é um organismo vivo e ela muda, Vai entrar onde? Vai entrar aqui, ó, na argumentação, ou seja, nas consequências e na tua voz a respeito. Então, é aqui, tanto nesse parágrafo falando do preconceito social, quanto nesse parágrafo aqui falando do preconceito regional, que a gente vai tratar de todas as questões. É aqui na argumentação, exatamente, que isso vai entrar. Entenderam, gente? Porque até aqui, ó, a gente está pensando nos dois argumentos, então, uma exclusão social, uma exclusão regional. Aqui a gente trouxe alguma coisa que fundamentasse isso, essa exclusão social, e aqui a gente trouxe alguma coisa que fundamentasse essa exclusão regional. Ó, o tamanho continental do Brasil e a pluralidade dos povos colonizados. Aí, aqui na argumentação, essa discussão, esse debate é ali que a gente faz. Certo? Alô? Ok. Ok? Ok. Aí a tal da proposta de intervenção. Eu posso ir lá para o tópico frasal e o preconceito linguístico no Brasil se dá em função de fatores sociais e regionais. Posso colocar isso? Posso. Mas também posso começar já de sola, do tipo assim, diante do exposto, é imprescindível que... Aí já começa com as propostas de intervenção normais. Então, a gente
quem vai fazer as coisas? O governo vai fazer as coisas, o poder público vai fazer as coisas, e é muito importante que vocês tenham discernimento aí de que esfera do poder público faz qual alguma coisa, cada coisa, porque se a gente coloca a culpa sempre no poder público, no Estado, na União, enfim, e sem saber dessas subdivisões que tem o poder público, secretaria disto, Ministério da Cultura, do não sei o que lá, do meio ambiente, do Ministério do... Enfim, todas essas A questões... cultura não existe mais. Hã? Da cultura não existe mais, deu uma treta no ano passado que todo mundo colocou e nem existiu. Aham. Ô, Pro, olha só. Oi. Quanto a essa coisa de ministério, é muita cara de pau colocar o MEC, porque eu coloco toda vez. E é o MEC que faz a prova do Enem, né? Tipo, porque o MEC ele é o Ministério da Educação e Da Cultura. educação e cultura. Não, não é muita cara de pau. Tem que... Se é ele que precisa resolver, é ele que precisa resolver. Ah, tá. Mas é assim, gente, ó. O que mais vai pegar não é nem agente e ação. O que mais vai pegar na prova do Enem é isso aqui, ó. É o quanto vocês vão conseguir discutir isso aqui. O detalhamento, como fazer alguma coisa e a finalidade, para que fazer alguma coisa. Lá naquele arquivo que eu mandei para vocês a respeito da dissertação argumentativa, tem um quadrinho com um compilado do que apareceu aí nos 5 últimos anos, tanto de agente, quanto de ação, quanto de detalhamento, quanto de finalidade. Então, deem bastante atenção para esse detalhamento e essa finalidade, tá? Certo? Oi? Oi. Oi? Então, o que que vocês precisam, assim, num esquema de redação, o que que precisa ser muito bem pensado e o que precisa ser, assim, estar bem estruturado? Primeiro, o recurso informacional que vai ser utilizado aqui, para começar a informar a redação. Segundo, como eu vou apresentar o meu tema. Terceiro, obviamente, a minha tese com os meus 2 argumentos. Depois, no desenvolvimento, esse jeito de retomar o argumento vai muito pessoal, vai do gosto de vocês, de como vocês se sentem melhor escrevendo, mas essa estratégia argumentativa precisa ser pensada antes de começar a escrever, tá? Igualmente, no segundo parágrafo de desenvolvimento, essa estratégia argumentativa é necessário que vocês pensem antes, em função desses 2 argumentos que vocês elencaram aqui na tese. Por que isso? Porque se eu começar, por exemplo, o meu recurso informacional da introdução forem dados, e eu precisar de dados aqui no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2, eu já não vou poder começar com dados aqui, porque muito provavelmente eu não vou saber muita coisa a respeito, certo? Então, esse planejamento da redação é muito importante, certo? Beleza? E tenham certeza de que vai ajudar vocês. Isso eu digo mesmo lá na hora do vestibular, tá? Claro que não precisa perder muito tempo para fazer isso, mas é importante que vocês tenham pelo menos o pensamento estruturado e rascunhado no cantinho, o que que eu vou usar aqui, o que que eu vou usar aqui, o que que eu vou usar aqui, e aqui, o que que eu vou usar. Porque, justamente para não se perder, porque se a gente tem um projeto de alguma coisa, a gente não se perde. Certo, meus amores? Hoje à tarde, a nossa aula é só nossa, daí a gente conversa um pouco mais a respeito disso, tá bom? Certo, obrigada, Pro. Nada, meus amores. Bom, tchau, Pro. Boa Beijo. tarde. É de tarde, tá? Beijo. Cheguei.